Esse é o povo da Bíblia, esse é o povo que ama a Bíblia, esse é o povo que ama servir a Deus. E eu quero convidar você para você abrir ela no Evangelho de São Marcos, lá no segundo Evangelho. Primeiro é Mateus, depois é Marcos, depois é Lucas, depois é João. Você vai abrir no segundo dos Evangelhos, que é o Evangelho de São Marcos. Querido, no capítulo 9, lá no verso número 20, a Escritura diz assim: e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o Espírito o agitou com violência, e caindo o moço endemoniado por terra, revolvia-se, escumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E o pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, Senhor Jesus, fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Repita: tudo é possível. Diga mais forte: tudo é possível ao que crer. Queridos, quem de nós já não ouviu a notícia de uma pessoa com problemas de epilepsia? A epilepsia é uma insuficiência no sistema nervoso das pessoas, especialmente no cérebro. De vez em quando, a pessoa tem uma crise, tem um ataque, onde ela estiver, ela desmaia. Algumas pessoas caem e ficam quietas como mortas. Outras pessoas, dependendo do grau da epilepsia, essas pessoas ficam agressivas, ficam perigosas. Elas perdem o controle da sua mente. Queridos, hoje a ciência vê uma possibilidade de cura na epilepsia. Nos dias de Jesus, não havia no âmbito da medicina condições de cura para a epilepsia. Jesus não tratou este caso como um caso biológico, uma anomalia biológica, uma doença física. Jesus tratou este caso como uma possessão demoníaca. Vejam bem, irmãos, existem casos que se confundem. Nós não sabemos se é uma doença física, se é uma doença psicossomática, uma doença do emocional, ou se é uma possessão demoníaca. Até hoje, infelizmente, a ciência não consegue distinguir isso. O próprio Jesus, ele nos ensinou, dizendo que as coisas da carne é discernido pela ciência. Agora, as coisas do Espírito só podem ser discernidas pelo Espírito de Deus. E a Bíblia nos diz, olha que coisa linda, irmãos, queridos, olha que coisa linda. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos. Amém?
Então diga glória a Deus. Sendo ele o médico dos médicos, ele tem poder para curar a doença, se ela for do ponto de vista físico, material, biológico. Mas a Bíblia diz também, irmãos, que Jesus Cristo, ele é Deus, porque Deus deu a ele todo o poder nos céus e na terra. Quem crê assim, diga amém, aleluia. E tendo ele todo o poder nos céus e na terra, ele tem poder sobre os espíritos demoníacos. O diabo não pode enganar a Deus. O diabo não pode enganar também os filhos de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que haverão dias, e nós já estamos vivendo esses dias, viu? Que os demônios, eles se transformariam em anjos de luz para enganar os escolhidos. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que os filhos de Deus que têm o Espírito Santo de Deus. Quantos de vocês têm o Espírito Santo de Deus? Diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, quando nós nos entregamos a Ele de todo o coração, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem e faz morada dentro de nós. Dentro de você não cabe, não há espaço para dois dentro de você. Se antes o espírito das trevas ocupava o seu coração e dirigia a sua vida, agora que você recebeu Jesus como Salvador, o Espírito da luz, o Espírito Santo de Deus, ele veio, ele te libertou. A Bíblia diz: se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Não importa se em você morava um espírito de Allan Kardec. Não importa se em você morava um espírito de Chico Xavier, que se intitulava. Não importa se em você morava o espírito de religiosidade e você adorava, venerava uma entidade chamada santo. Não importa. Se você entregou sua vida a Jesus, Jesus veio para fazer morada em sua vida e agora nós precisamos viver em novidade de vida. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, esse pai levava o rapaz para os discípulos orarem pelo rapaz. Os discípulos oraram. E o rapaz não ficou bom, não ficou curado. Com certeza, irmãos, aquele pai, como um bom pai, havia levado o filho em todos os médicos que ele ouvia falar que poderia ajudar. Não resolveu o problema. Mas certo dia, Deus resolveu reescrever a história deste pai e deste filho. E eles tiveram um encontro com Jesus. Deixa eu perguntar para vocês. Quantos anos fazem que você teve um encontro com Jesus? Você se lembra? Pelo menos o ano, eu não me lembro o dia e nem o mês, mas eu me lembro o ano que eu recebi Jesus como Salvador. Foi o ano 1967. Quem lembra o ano aí? Levanta a mão. Que ano que foi, Dona Maria Emília? Fevereiro de 2003. Outra pessoa, Amélia.
Setembro de 97, mais uma pessoa. Por favor, dona Fátima. E aquela lá já é mais detalhista. Dia 13 de julho de 86, às 13 horas e 13 minutos. Queridos, papai, aleluia, a partir daquele dia que você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito de Deus passou a morar dentro de você e Ele está escrevendo uma nova história para você. Aleluia, aleluia. É claro, passamos lutas, quem não passa? É claro, temos desafios, quem não os tem? É claro, existem momentos que nós nos sentimos assim um pouco frágeis, quem não passa por isso? Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus é aquele que nos fortalece. Esse pai, ele foi ao encontro de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E esse pai, ele estava assim, tão comovido com o sofrimento do seu filho, que ele chegou para Jesus e apresentou o filho e falou: Senhor, aqui está o meu filho. Eu acho lindo, irmãos, quando um pai não se envergonha do seu filho. Quando uma mãe não se envergonha do seu filho, não importa o estado que aquele filho está. É lindo, irmãos, quando um filho não se envergonha do seu pai ou da sua mãe, não importa as condições que o seu pai está ou a sua mãe, mas ele ama em todo o tempo. Esse pai chegou sem nenhum constrangimento e falou: Jesus, este é o meu filho, ele tem um ataque. E esse ataque de epilepsia, esse ataque, de vez em quando, se apodera do meu filho, joga o meu filho na rua, no chão, às vezes na água, às vezes no fogo. Jesus, tudo que eu poderia fazer como pai, eu já fiz pelo meu filho, e Jesus, eu não sei mais o que fazer. E tem mais uma coisa, Jesus, eu estou muito cansado. Irmãos, quem de nós um dia já não nos sentimos tão cansados que a gente pensou em desistir? Quem de nós? Quem sabe o senhor pensou em desistir do seu casamento? A senhora, quem sabe pensou em desistir do seu casamento? Quem sabe você pensou em desistir do sonho que você tinha deste empreendimento que Deus colocou nas suas mãos? Quem sabe você pensou em desistir? Agora mesmo eu estava falando aqui com o El, né? Ele me contou um sonho e eu falei: o El, não abra mão. Vai para cima, El. Estuda, se prepare. Você não pode ser um profissional mediano. Você tem que fazer a diferença lá no lugar onde você trabalha. As pessoas precisam olhar para você e ver que em você existe algo diferente. Aleluia. Aleluia. Eu estudava à noite. E a galera, eu já era adulto, irmãos, eu já era casado, eu já era pastor, e eu fazia faculdade à noite. E a galera, eu nunca cheguei e falei para ele: pessoal, atenção aí, eu sou... Não. Se existe alguém que merece ser elogiado, exaltado, glorificado, é Ele, só Jesus. Diga: Jesus é digno de adoração e de louvor, só Jesus. Mas, queridos, chegou uma fase, quando eu estava ali no segundo ou terceiro ano do curso,
A galera, eles falavam assim para mim, ó, Aparecido, como é que está o seu tempo aí? Estou aqui, estou estudando igual você. Vamos dar um pulo ali na cantina, precisava falar com você um pouco. Eu dizia, mas agora, no meio da aula? Sim. E eu percebia que aquela era uma oportunidade de eu falar de Jesus. Muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes no intervalo, no recreio, a galera, Caio, vinha na minha carteira. Uma vez, eu estava já adulto, estou dizendo a vocês, e havia uma senhora muito bem sucedida, bancária, gerente da agência do maior banco do Brasil, que vocês sabem qual é. E aquela senhora estava introspectiva, eu sentava aqui e ela aqui ao meu lado, e ela falou, Aparecido, você pode ficar aqui no intervalo junto comigo? Eu gostaria de falar uma coisa com você. Eu fiquei e ela começou a abrir o coração dela. Eu falei, mas por que você está conversando comigo neste horário, aqui em sala de aula? Ela disse, porque Aparecido, eu já não suporto mais o sofrimento. Aparecido, a minha vida está um caos. E Aparecido, eu percebo que dos 40 e poucos alunos que nós temos aqui, você é diferente. Tem algo diferente dentro de você. Aleluia. Põe a sua mão direita no seu coração assim. Diga comigo, tem algo diferente dentro de mim. Diga comigo assim, o Espírito Santo de Deus, Ele habita na minha vida. Diga comigo assim, seja bem-vindo, Espírito Santo, e dirige a minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tenha vergonha do que você é. Não tenha vergonha do que a sua família é. Ame o seu filho do jeito que ele é. Ame o seu marido com as dificuldades que ele tem. Ame a sua esposa com as limitações que ela tem. Honre a sua família. Aquele homem amava o filho dele e não desistiu do filho dele em momento nenhum. E aquele homem falou, Jesus, eu já não tenho mais forças. Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, faz hoje. Diga comigo assim, faz hoje, Senhor. Mas ore com fé, queridas. Diga, faz hoje, Senhor. Aleluia. E Jesus olhou para aquele pai. E a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão daquele pai. Irmãos, vocês sabem o que significa a palavra compaixão? Sabem o que significa? Compaixão significa você sentir a dor do seu semelhante. E você se colocar no lugar de sofrimento do seu semelhante. Compaixão é você pegar o fardo do seu semelhante e carregar o fardo do seu semelhante nas suas costas e o seu semelhante agarrado à sua mão. Isto é compaixão. E Jesus sentiu compaixão daquele menino. Jesus olhou para o pai do rapaz e falou, se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Eu vou repetir, se você pode crer, ainda que pareça que tudo esteja perdido, se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Jesus olhou para o menino e Jesus falou, não ao menino, não ao intelecto do menino,
Não, queridos irmãos, Jesus não falou ao menino, mas Jesus falou a uma casta de demônios que estava sobre o menino. Olhem para mim. O diabo se aproveita de uma situação, de um fenômeno físico, para poder transformar isto num problema espiritual. Satanás se alojou naquele menino. E era uma legião. Não era um demônio, era uma legião. Queridos, muitas vezes, eu falo isso com conhecimento de causa, irmãos. Nós damos brechas ao diabo e ele entra na família. Vocês sabem que eu sou de uma família muito grande. Na minha família tinha a minha irmã Aparecida, a minha irmã Luzia, a minha irmã Raquel, a minha sobrinha Aparecida. Irmãos, tinha uma meia dúzia de pessoas na minha família que eram possuídas por espíritos maus. A minha irmã Aparecida, ela é mais velha do que eu. Se ela estivesse viva hoje, ela estaria com 66 anos. Ela tinha um temperamento muito difícil. Irmãos, pensa numa pessoinha difícil de lidar. Era a minha irmãzinha. E ela era muito nervosa e muito brava. Vocês vão achar absurdo o que o pastor vai falar. Preste atenção. Ela brigava com a minha irmã Luzia e ela xingava palavrões. Todas as vezes que ela falava palavrão, imediatamente ela ficava endemoniada. Sabe por quê? Porque ela emprestava os lábios dela para o diabo. Ela abria o coração dela para o diabo. Quando ela saía do seu estado natural, emocionalmente falando, e ela ficava alterada, ela abria uma brecha. E Satanás entrava e ela ficava endemoniada. Minha irmã pegava empregos bons. Irmãos, a minha irmã teve uma fase que ela não durava mais do que 2 semanas no emprego. Aí, a minha mãe chamou ela e falou aqui: Aparecida, eu cansei. Você está sofrendo porque você não vigia a boca. Tem muito cristão aí que não vigia a boca, irmãos. Uns são linguarudos e fofoqueiros. E outros falam palavrões. E outros contam piadas pornográficas. E Satanás entra por ali. Sabiam disso? E essas são pessoas, meus irmãos, que nunca crescem espiritualmente. Está na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, é o mesmo jeito. Por quê? A pessoa não rompeu com o mundo. Filha, você sabe bem disso, que eu sei que você fez curso nesta área. Não houve um rompimento com o mundo. Mas um dia, irmãos, a minha mãe falou assim: Aparecida, você vai largar de falar palavrão, porque eu vou te dar uma surra. Ó, a minha irmã era adulta, maior de idade. Alguém de vocês apanhou da mãe ou do pai depois que você já tinha mais de 18 anos? Levanta a mãozinha aí. Ou foi só eu? Teve mais alguém que apanhou? Hein? Meu Deus. Você era ruinzinho, hein, Gilson? Você, rapaz, você melhorou agora, Gilson. Você era igual eu. A minha mãe falou assim: Aparecida, eu vou te dar uma surra se você não parar de falar palavrão. Outra coisa, o próximo emprego que você perder, quando você chegar aqui em casa, você vai apanhar. Passou 2 semanas, Aparecida perdeu o emprego. Minha mãe recebeu ela em casa, deixou ela tal. Aí minha mãe sentou para conversar com ela. Falou: vamos conversar. E o rabo de tatu na mão. Quem sabe o que é um rabo de tatu?
Sabe, né? Vocês são experientes. E a minha mãe falou: filha, é agora, é agora, é agora, é agora. Vou falar para os irmãos, nunca mais a minha irmã ficou endemoniada. Sabe por quê? Porque ela fechou a porta para o diabo. Às vezes a gente tem que apanhar, irmãos. Quando não apanha de rabo de tatu, a gente apanha da vida. São os negócios que não dão certos. São os prejuízos que você tem. Os negócios mal feitos, apanha, até que uma hora você resolve a se render a Deus. E quando você se rende a Deus, o Senhor diz: agora, filha, agora, filho, chega de você apanhar, porque agora eu vou escrever uma nova história na sua vida. Aquele pai falou: Jesus, eu creio que você pode me ajudar, mas Jesus, eu temo que esta seja a última oportunidade que eu estou tendo. Talvez eu não vou encontrar o Senhor fisicamente para pedir outra oportunidade. Então, Senhor, olha para a minha fé, tão pequena. Senhor, ajuda a minha fé. Jesus olhou para aquele homem e viu o tamanho da humildade daquele homem. Queridos, a palavra de Deus diz que Deus rejeita os soberbos, Deus rejeita os orgulhosos, mas Deus dá graça aos humildes e aquebrantados de coração. Se você se humilhar, o Senhor vai te exaltar. Se alguém te humilhar, o Senhor vai te exaltar. Sabe por quê? Porque você é um filho querido, você é um filho precioso, mas você precisa andar na presença de Deus para você parar de apanhar. Quero concluir, irmãos, dizendo a vocês que Jesus falou direto ao espírito ou aos espíritos, dizendo: demônios, saiam deste rapaz e nunca mais voltem sobre ele. Quero falar para vocês, queridos, todo poder está nas mãos de Jesus Cristo. E se você orar com confiança, com fé, não importa qual seja a carga demoníaca, a palavra de Deus diz: se o Filho de Deus vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Queridos, hoje é dia de vitória. Queridos, hoje é dia de recomeço. Queridos, hoje é dia de escrevermos uma nova história, porque hoje chegou a vitória de Deus, a presença de Deus para ajudar você. Fica em pé na presença de Deus.